Saio traz uma pergunta muito perigosa. Sim, uma pergunta feita dentro de um saio, de um silo subterrâneo, e essa mentira, ela vai decidir muita coisa. E eu já começo te contando por quê. Porque nesse caminho, dentro do saio, talvez a questão não seja o que existe lá fora, mas sim quem decide o que você deve lembrar. E eu já vou dizendo para vocês, o episódio 6 da terceira temporada de Saio empurra toda essa dúvida para cima da gente que está assistindo, e depois que você assiste, você fica com aquela sensação ali de que talvez você tenha visto um crime em tempo real. Mas claro, vamos por partes conectar essas pontas, porque tem muita coisa que aconteceu. Então, já vai chegando com o seu like, se inscreva aqui neste canal maravilhoso, tá bom? Eu sou o Paulo, Super Nerd Brasil. O episódio, gente, ele já abre nesse caminho. Robert Sims, o xerife obcecado, tá caçando Juliette Nichols, que conseguiu escapar com a ajuda de uma amiga da mecânica. Então, Robert Sims, ele conta com dois capangas, né, Joe e Chad, e ali que recusa qualquer ajuda extra nesse caminho todo. E nesse movimento, manda quem se ofereceu voltar para casa e cuidar do filho ali, que é o Anthony. E, gente, eu acho que já dá para sentir o caminho desse episódio, o tom que vai se construindo, porque tá todo mundo empurrando as pessoas que ama para longe desse perigo. E é como se isso fosse resolver alguma coisa, então já dá pra gente entender aí onde isso vai dar. E aí vem a primeira bomba desse episódio. Um homem, dado como eliminado, aparece vivo, tendo sobrevivido a algo descrito ali só como a mudança, e curiosamente, esse mesmo personagem, ele é ali chamado hora de Kyle, hora de Holland, e eu aposto que isso não é um acidente, é o próprio enredo brincando com a questão da identidade, né? Um tema que domina a temporada inteira. Só que Ted sabia que ele estava vivo, né? E, cara, assim, ao voltar, ele diz lembrar de tudo. E isso é algo, sim, que muda tudo daqui pra frente. E aí entra o ponto mais cirúrgico do episódio, porque Cameron Sims recebe um endereço, o de uma oficina ocupada ali por Martha Walker, ligado a um disco rígido ali, remontado, que mostra um diagrama com duas vindas fora do Sion. Então, uma delas alimenta o TI com energia de reserva do Sion, garantido que o setor nunca fique no escuro. E a outra linha ali vai para o judicial e é tratada como uma espécie até de resguardo. E sabe quem é a fonte dessa informação? Um certo Jim, que Kyle Holland conheceu nas minas e que tinha ali uma planta antiga. Então, hoje está perdida. E isso é frustrante de propósito, né? Porque a série entrega essa resposta pela metade, sem fechar ali o raciocínio, e funciona muito, muito bem como um suspense aí nesse episódio. Em paralelo a tudo isso, a gente não pode deixar de citar a investigação sobre o sumiço das lâmpadas, uma teoria que a gente já vinha comentando lá, sim, no último episódio, que deveria durar mais ou menos ali. No último episódio era um estoque ali que deveria durar mais ou menos 70 anos e que agora só dura 2. Então o grupo decide esconder isso. Ele decide esconder isso do resto do Sion, né? Com medo ali de provocar uma rebelião, já que a última terminou apenas 3 meses. Então eles meio que apostam que resolver esse mistério e o crime ainda também aberto ali de Orla Kent estão conectados. E ao revisar as câmeras de uma sala que nem deveria existir, segundo ali o pacto, eles descobrem que Orla Kent foi encontrada nas minas 2 dias depois de um ataque de gás. E aí eles vão percebendo ali que a Glenda Howard aparece registrada em 2 lugares ao mesmo tempo, nas minas e também lá nos suprimentos. Ou seja, qual é a pista maior de tudo isso, né? A bomba relógio bem, bem na nossa frente. Ou a gravação foi adulterada, ou alguém está sendo ali usado como um bode expiatório. E isso muda toda a conexão daqui para frente. Particularmente, eu acho que essa é a linha investigativa mais forte, mais bem construída do episódio. A gente já vinha destacando essa linha das lâmpadas e essa construção é muito boa porque cresce devagar, traz a reviravolta, empilha ali detalhe sobre detalhe, e aí você vai percebendo que você já não confia em mais ninguém. Outro ponto que a gente pode falar é o interrogatório de Mark, né, o fabricante ali de armas, um dos pontos mais altos, sim, do episódio, tá? Por quê?
Gente, ele é hostil, ele é ressentido, ele perdeu o amigo, o Lee Torgerson, ah, morto usando uma arma que ele mesmo fez durante a rebelião. E aí ele acaba entregando, mesmo sem querer, que também fez ali pro Degan Nox. E que o pai do Nox vendia brocas de diamante roubadas em todo esse mercado ilegal. Só que isso puxa o próprio Nox para o centro de toda essa suspeita. E aí ele acaba sendo protegido por um colega chamado Cole. E é uma cena, gente, que eu digo para vocês, é muito tensa e deixa claro pra gente que tá assistindo que ninguém sai imune, ou seja, tem rabo preso por aí. No meio de tudo isso, tem um momento que traz algumas respostas, ou não muitas. A primeira vista disso tudo, um grupo formado ali por Rank, Mark e uma jornalista, presos dentro de um carro sem freio, né, em direção, suspeitando de hackers, cogitando até envolvimento estrangeiro e citando ali alertas anteriores de um tal Stenson sobre a inteligência artificial. E aí vai juntando muita coisa, sequestro de veículos, sequestro de aviões, ou seja, gente, é muita ponta se conectando nisso tudo. E a jornalista acaba revelando que inventou uma fonte fictícia, a Cherry, para proteger a identidade real de uma pessoa ali que denunciou. Ou seja, eu acho que talvez essa seja ali essa linha do passado da série, né? O que vem muito forte nesse momento. E aí, de volta ao presente do Saio 18, a Juliette Nichols enfrenta a voz pedindo ali mesmo para resgatar as crianças que estão presas lá no Saio 17, que está inundado. Então, o pedido acaba sendo negado por risco ali de desastre e ela chega a se oferecer a voltar a tomar remédio que apaga a memória só para deixarem de vê-la ali como uma ameaça. Só que nisso tudo, o que a gente consegue sentir é um gesto de desespero muito forte. É um momento muito intenso desse episódio, muito catártico, porque ele tá assim mostrando o quanto ela tá disposta a apagar a própria identidade em troca aí de salvar alguém. E no fim, acaba que o pedido é aprovado. Mas, ironicamente, ele é muito manipulado, porque a voz nega Noakes e Shirley Campbell. E aí, aprova, em vez disso, Lucas Kyle. E também o Patrick Kennedy nisso tudo. E ainda nisso tudo, tem um outro caminho que a gente pode falar, que é o drama da família Sims, né? O filho Anthony, que acaba roubando ali créditos na escola, e culpa outro garoto, e Camel confronta o Robert sentindo que ele esconde algo e que ela tá sendo vigiada, né? Então esse foi, eu acho que, um arco que a história trouxe e que leva, assim, ao fechamento do episódio. Um casal decide ir junto pro Saio 17, prometendo que, se um cair, o outro continua sem tentar salvá-lo. E tem também alguém expressando medo de certas coisas acontecerem, né? Medo pairando no ar. Ou seja, a gente teve todos esses detalhes e é um momento que muita gente que assiste o episódio até acha um pouco cansativo, né? Talvez porque, ora, essas informações não acrescentam muita coisa, mas ao mesmo tempo, a gente, quando tá olhando para a linha do tempo inteira de Sile, conecta muita coisa. E tem um detalhe que eu acho que muda muito, muito tudo nesse episódio. E às vezes a gente passa batido, porque se a gente for juntar as conexões, Lucas, Kyle e Patrick Kennedy nunca vão chegar ao Saio 17. Então é uma armação. E Juliette Nichols foi enganada. E o que ela tentou, o que ela tanto lutou para conseguir, já nasceu sem força. E, ao mesmo tempo, eles decidem aumentar ali a dose de vitamina D na água, né? Então, um código bem ali na nossa cara para uma substância que apaga esse reconhecimento. Então, se todo mundo esquecer quem é Juliette Nichols, ela deixa de importar, mesmo recuperando a própria memória. E isso é devastador, porque o episódio inteiro construiu ali simpatia por ela pedindo, implorando, quase se rendendo para revelar que nos bastidores do próprio Sile a resposta nunca dependeu da força desse pedido, né? Agora, tem uma teoria que eu queria muito compartilhar com vocês, que eu estava pesquisando, estava lendo essas conexões, porque aquele momento do carro sequestrado por hackers, décadas atrás, que a gente comentou bem rapidinho aqui, eu acho que não é um flashback qualquer, né? A própria Apple TV já tinha adiantado algumas coisas, né? Porque essa temporada de Sile passou a contar a história em duas linhas do tempo. Uma delas dedicada justamente à origem do abrigo e explorando pela primeira vez
a conspiração por trás dos Saios. E lendo tudo isso, eu fui conectando esses pontos. Se a gente juntar esse caminho ao fato que a voz do Saio toma decisões frias, calculadas, baseada em risco, do jeitinho exato que um sistema teria ali decidido sequestrar carros e aviões lá atrás, a minha aposta nisso tudo é que a inteligência que causou o colapso do mundo antigo é a mesma que hoje governa o Saio 18. Ou seja, ela não foi eliminada como eu imaginava, ela só cresceu, se escondeu debaixo da terra e trocou hackers carros ali pro hacker de memória, né? E eu acho que isso é uma virada bem potente que, com alguns flashbacks a mais, eu acho que a gente vai ter isso mais organizado pra gente entender. Agora vamos falar do melhor momento do episódio? Pois é, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente pode cravar aqui a promessa do casal antes de partir pro Saio 17, prometer seguir em frente mesmo se o outro cair, depois de um episódio que trouxe pra gente muita manipulação, né? Então essa decisão deles, tão humana, sem a voz filtrando nada, eu achei muito, muito boa. Só pra situar, eu acho que é um episódio de transição, sabe? Um episódio que só no último minuto revela vários caminhos que a gente ainda não esperava. Eu acho que essa temporada, só pra emendar também um bastidor aqui pra vocês, essa temporada tá baseada na trilogia de Hill, Howe, e é comandada pelo showrunner, o Graham Yost. E estreou agorinha, né, 3 de julho, pra gente situar aqui, com esses 10 episódios sendo lançado aí às sextas-feiras, indo até 4 de setembro, e esse episódio 6, ele tá exatamente no meio de todo esse caminho. Então a Rebecca Ferguson segue liderando o elenco, como a Juliette Nichols, e também assina como produtora executiva da temporada. Então a Apple TV já confirmou sim a 4ª temporada, que ali será a última da série. Então eu acho que não tem como a gente fugir de tudo isso, né? Desses caminhos ali que ficaram em abertos, mas eu fico com o final do episódio e deixo o seguinte questionamento pro próximo. Quando Juliette Nichols descobrir que foi enganada de novo, será que ela vai se render à voz? Ou vai ser a primeira em décadas a desligá-la de vez? Eu acho que é isso que vai acontecer, porque já deve conectar com o episódio 7, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Então é um caminho que já tá muito forte. Mas deixa o comentário de vocês aí, a opinião aqui no nosso canal maravilhoso. Estamos juntos, até o próximo vídeo falando de filmes, séries e novelas e mais comentários. Tamo junto e até a próxima.